Fala, servidor público, tudo bem contigo? Seguinte, hoje eu vou falar sobre as principais taxas do mercado financeiro. Então, já te inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo sobre as taxas que tu acha que eu vou comentar e as taxas que tu gostaria que eu comentasse, e eu volto logo depois da vinheta. Então, servidor, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é extremamente importante para que tu consiga alcançar as 12 remunerações em 3 meses. E esse assunto são as taxas do mundo financeiro. Essas taxas do mundo financeiro, elas podem influenciar diretamente tanto no ganho do nosso investimento, quanto na própria escolha do investimento que a gente vai fazer, pois elas acabam mudando a forma como a gente deve enxergar o cenário econômico brasileiro. E nesse sentido, a gente pode dividir as taxas do mercado financeiro em duas categorias. A primeira categoria é aquela em que a gente vai trabalhar as taxas que envolvem o mercado financeiro, como a taxa Selic, a taxa DI, a taxa referencial, o IPCA, entre outras. E a outra categoria que a gente tem são as taxas efetivamente cobradas pelas corretoras e pelos bancos quando a gente vai fazer um investimento nessas plataformas. Como eu já disse, a importância dessas taxas se dá principalmente porque elas vão influenciar diretamente na escolha do investimento que a gente vai fazer, do cenário atual em que a economia se encontra, tanto quanto diretamente na rentabilidade do nosso investimento, pois elas podem acabar fazendo com que determinado ativo seja mais ou menos rentável no período, a depender das taxas cobradas pelo banco ou pela corretora. Assim, quando tu te apropria desse conhecimento sobre as taxas, tu é capaz de fazer uma escolha melhor de um ativo que vai te trazer uma rentabilidade muito maior, a depender do objetivo que tu está buscando. Antes de falar sobre as taxas efetivamente, uma por uma, aqui nesse vídeo, deixa eu te contar por que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu via diversos colegas em dúvida, realmente, sobre quando investir, como investir. Vi muita gente errando no momento em que o cenário econômico estava propício para um investimento em renda fixa, as pessoas investindo, por exemplo, em renda variável, ou o contrário, quando a renda fixa não estava tão propícia para fazer um investimento, o pessoal ia lá e investia, né? Então, que o cenário em ações estava muito melhor, eles, às vezes, por não entender de algumas taxas, eles acabavam fazendo investimento na hora errada, investindo no ativo errado naquele momento. Além disso, o pessoal saía fazendo investimentos, tanto na renda fixa quanto na renda variável, sem pesquisar as taxas realmente cobradas pelas corretoras, pelos bancos. E quando eles faziam esses investimentos sem considerar as taxas cobradas pelos bancos e pelas corretoras, como taxa de administração, taxa de custódia, taxa de carrego, diversas taxas que existem, quando eles iam realmente liquidar os investimentos que eles fizeram, eles viam que a rentabilidade era muito pouca. Eles esperavam uma rentabilidade muito maior e, em função dessas taxas que eles desconheciam ou ignoravam, a depender do caso, eles acabavam perdendo muito a lucratividade. Além disso, eu lá nos stories do meu canal Grana Sob Controle, eu perguntei certa vez sobre o que os meus seguidores gostariam que eu falasse. E em primeiro lugar ficou a poupança, e eu já fiz um vídeo lá sobre todas as nuances da caderneta de poupança. Se tu quiser dar uma olhadinha lá, é @grana sob controle. Tem um vídeo completo lá de uma live que eu fiz. E em segundo lugar ficaram as taxas, as diversas taxas que existem no mercado. Então, estou aqui hoje para falar sobre elas. Vamos falar sobre as minúcias de cada uma. Primeiramente, eu pretendo falar sobre as taxas gerais do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou falar sobre 4 delas. A taxa Selic, a taxa IPCA, a taxa DI e a taxa referencial. São 4 taxas muito importantes que eu vou explicar melhor para vocês. Vamos começar pela taxa que eu considero a mais importante de todas, que é a taxa Selic.
E o que é a Selic? Primeiramente, é preciso entender que a Selic, que a palavra Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, a Selic é esse sistema especial de liquidação. E o que é esse sistema? Esse sistema nada mais é do que um programa que o governo criou para comercializar os títulos do Tesouro Nacional. Ou seja, todo título de governo do Tesouro Nacional negociado, ele vai ter uma taxa aplicada, a famosa taxa Selic. E por que eu considero a taxa Selic a principal e mais importante taxa de mercado? Porque ela efetivamente é. Ela é a taxa básica de juros. Então ela define os juros que serão cobrados tanto pelas empresas quanto pelo governo. E isso acaba sendo uma faca de dois gumes. Por quê? Porque, por exemplo, se tu é um devedor, tu vai dever juros normalmente referenciados à taxa Selic. Ou seja, se tu deve juros que correspondem ao valor da taxa Selic, hoje tu deve 13,75% ao ano. É bastante dinheiro. Porém, por outro lado, se tu investe em renda fixa, se tu investe no Tesouro Nacional, por exemplo, tu também vai ter uns juros recebidos referenciados à taxa Selic. Ou seja, tu vai receber juros de 13,75%. Um exemplo rápido é que, se tu tem R$ 1.000 investido, ao final de 12 meses, tu vai ter uma rentabilidade de 13,75%, R$ 137,50. Feito um cálculo de cabeça aqui, gurizada. Então, qualquer erro vocês façam na calculadora aí. Mas acredito que seja isso. Vamos lá. A gente também precisa entender algumas minúcias da taxa Selic. Por exemplo, de quanto em quanto tempo ela muda? É uma vez no ano, já que é uma taxa anual? Não. Essa taxa ela é discutida a cada 45 dias pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. É um grupo de servidores públicos que vão discutir essa taxa, se ela deve ser elevada, se ela deve ser mantida ou se ela deve ser diminuída naquela referenciação, sabendo que ela pode aumentar ou diminuir a cada 45 dias. A gente precisa estar ligado no cenário econômico do país, porque tendenciosamente a taxa Selic costuma subir quando o país está em crise. Porque quando o país está em crise, o governo precisa de dinheiro para financiar essa crise. E como ele consegue dinheiro, ele pega emprestado dinheiro dos cidadãos e dos bancos, mas quando a gente pega um dinheiro, a gente tem que pagar uma taxa de juros. E essa taxa de juros é a taxa Selic, que o governo vai pagar para a gente, por exemplo, que é investidor de renda fixa. E quanto mais o governo precisa de dinheiro emprestado, mais ele precisa aumentar essa taxa para ficar mais atrativa e ele conseguir mais dinheiro. É basicamente isso. Então, quando o país está em crise, a taxa Selic tende a aumentar. Quando o país vai se estabilizando, a taxa Selic tende a diminuir. Isso é muito importante para a gente ficar ligado no cenário econômico. Às vezes a gente não está tão posicionado financeiramente em renda fixa e a gente não fica atento às mudanças da taxa Selic, por exemplo. Porém, é preciso ficar de olho. Se tu percebe que ali durante o ano a taxa Selic começou a aumentar, é um indicativo de que o país está entrando em crise. E aí é preciso rever toda a carteira. Ou quando tu perceber que a taxa Selic vem diminuindo, também é preciso dar uma revisada na carteira e ver se a gente não está muito exposto em renda fixa para acabar não perdendo tanta rentabilidade do nosso suado dinheiro. Esses são os principais pontos sobre a taxa Selic. Se tu gostou, já dá o like se tu não deu ainda no vídeo. Comenta aqui embaixo se tu já sabia dessas nuances da taxa Selic e o que mais tu achou interessante sobre ela. Vamos seguir. A segunda taxa sobre a qual eu gostaria de falar com vocês é a IPCA. O IPCA, conjugando direitinho, né? Usando o artigo correto. O que seria o IPCA? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice de preços é o indicador oficial da inflação no país. E como o IPCA é calculado?
ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com base na variação de preços de todos os produtos do país. E aí tu pode estar me perguntando, bah, mas são todos? Bah é surpresa para quem não é do Sul. Bah, mas é todos os produtos mesmo? Não. São grupos específicos de produtos que o IBGE vai monitorar, avaliar a variação e vai dizer, por exemplo, se inflacionou ou deflacionou ou estagflacionou, que são os 3 termos, né? Inflação, quando essa variação sobe e os preços aumentam. Deflação, quando esses valores baixam e o preço acaba baixando. E estagflação é quando o preço ele se mantém o mesmo ao longo do tempo. Então é o IBGE que faz, seleciona grupos de produtos, monitora e vai te dizer se houve inflação e de quanto é essa inflação, ou se houve deflação e de quanto seria essa deflação. No país, nos últimos anos, a gente tem visto que a inflação ela vem corroendo o nosso poder de compra. A gente pode ver sobre os produtos da cesta básica, o preço do arroz, do feijão, do óleo, da massa, das carnes em geral, dos ovos. A gente vê que todos esses produtos eles sofreram proporcionalmente, mais ou menos, inflação, mas todos aumentaram de preço. E isso a gente consegue ver no nosso dia a dia. Se a gente for verificar o IPCA, realmente o índice, a gente vê que ele vem aumentando ao longo do tempo. Realmente agora, né, no período que a gente está passando, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 8 de outubro de 2022. A gente consegue ver que no período que o Brasil está passando agora, acabou dando uma reduzida, uma segurada nos preços. Mas isso acontece a cada 2 a 4 anos, a gente sabe disso. Então tu, servidor público, deve estar perguntando, tá, beleza, mas John, como que isso influencia nos meus investimentos? Assim como a taxa Selic, a IPCA também vem em 2 frentes. Porém, diferentemente da taxa Selic, em que tu escolhe uma dívida, às vezes a gente não tem como escolher, a gente se obriga, né? Mas tu escolhe aquela dívida, tu sabe que tu vai pagar aquela taxa. Ou tu pode fazer um investimento e tu sabe que tu vai receber aquela taxa. O IPCA não é assim. O IPCA, a inflação, ela vem corroendo os produtos, tu não tem escolher. Então, ela vem e se impõe na vida da gente. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é no momento da gente escolher algum ativo para a gente guardar dinheiro, investir e aumentar o nosso patrimônio, a gente pode escolher um investimento que seja indexado, que seja referenciado ao IPCA. Existem muitos títulos de renda fixa que podem ser referenciados pela IPCA. Por exemplo, um exemplo bem comum seria um investimento lá em um CDB em que a taxa seria IPCA mais 9%. O que isso quer dizer? Que aquele valor que tu depositar ali, digamos, R$1.000, ele vai ser reajustado conforme a IPCA, então ele vai preservar, ele vai lucrar conforme a inflação, vai manter o poder de compra. Se a inflação for de 10%, ele vai render 10%, e além desses 10% referente à inflação, ele vai render mais 9% líquidos, efetivamente, rendimento real, digamos assim. Claro que vai ter que ser descontada o imposto de renda, vai ter que ser, a depender do tempo que tu deixou o dinheiro ali rendendo. Mas aí tu, servidor, pode estar se perguntando, mas John, eu já vi outros índices que representam a inflação, a depender da situação, correto? Correto. E é bom saber que tu, servidor, tá ligado nessa parada. Seguinte, o IPCA, ele é o índice oficial que mede a inflação, mas ele não é o único. Por exemplo, existe o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, existe o INCC, existem diversos índices que, a depender da situação, eles vão referenciar a inflação naquele setor. Por exemplo, o INCC seria do ramo imobiliário, né? Reajuste de contratos de aluguel, de contratos de financiamento imobiliário, entre outros. Existem diversos índices, mas hoje eu vou comentar só sobre o IPCA. Se tu quer que eu comente sobre outros índices de inflação de outros setores, comenta aqui embaixo, que eu vou dar uma olhadinha, e assim que der, eu faço um vídeo para vocês. Vamos para a terceira taxa
do mercado financeiro, essa taxa geral do mercado financeiro, que é a taxa DI. E o que seria a taxa DI? A taxa DI significa, o DI dessa taxa significa depósito interfinanceiro. Pô, John, o que é isso? Vamos lá, servidor, não desiste. Esse depósito interfinanceiro é a média das taxas de juros cobradas entre os bancos e entre as corretoras para realizar empréstimos entre eles. Então, aqui é grandes bancos, grandes corretoras negociando empréstimos entre elas a diversas taxas. Uma cobra, sei lá, 20, outras cobra 12, outra cobra 15. É feita uma média e essa média representa a taxa DI, a taxa de depósito interfinanceiro, ou seja, entre instituições financeiras. Beleza, vamos lá. O que isso influencia nos teus investimentos, na tua vida? Isso influencia bastante, pois também existem diversos ativos que são referenciados no famoso CDI. 100% do CDI, 90% do CDI, 120% do CDI. E o pessoal fica em dúvida, confunde CDB com CDI, né, com DI, não sabe o que é. Vamos lá, vamos te explicar isso bem devagarzinho, beleza? CDB, para a gente já matar essa história, é um produto financeiro, certificado de depósito bancário. É quando tu empresta dinheiro para o banco. Acabou, é um produto financeiro, não tem nada a ver com taxas. A taxa DI eu já expliquei, taxa de depósito interfinanceiro. As taxas entre os bancos, em que é realizada uma média e é publicado lá na B3 essa taxa. E o CDI, o que é? É o certificado desse depósito interfinanceiro, que é realmente quanto o banco vai te pagar se tu fizer um empréstimo para ele em determinado produto que te dê um retorno a determinada taxa DI. Por exemplo, existem, para vocês conseguirem ver a diferença, existem CDBs que pagam 100% do CDI, ou seja, um produto financeiro, tu vai emprestar dinheiro para o banco e o banco vai te pagar como juros o valor de 100% da DI. Mas e quanto vale a DI? Qual é o valor da DI hoje? Não existe como afirmar com certeza quanto vale a DI. Porque, apesar de que se tu for fazer uma pesquisa no Google, ele vai te trazer a DI anual, a DI dos últimos 12 meses, por exemplo. Porém, essa taxa, como eu disse, como é uma média de empréstimo entre bancos, ela varia diariamente. Então, se tu acessar o site da B3 e pesquisar lá pela taxa DI, tu vai ver que ela muda diariamente. Porém, a gente consegue perceber pela análise que ela segue diretamente e bem próximo à taxa Selic. Por exemplo, eu vou te dizer quanto ela está hoje, dia 8 de outubro de 2022. A taxa DI é de 13,65%, em comparação com a Selic, que é 13,75%. Então, como eu disse, ela anda sempre bem próxima. Exemplificando, se tu fizer um investimento, se tu adquirir um produto financeiro, um ativo que rende 100% da DI, do CDI, tu vai ter um rendimento de 13,65%. Se ele for de 150%, vai ser 150% dos 13,65%. Sobre a taxa DI, é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Show? Show. Vamos para o próximo. Para finalizar, apesar de lá no meu canal do Instagram eu já ter comentado sobre caderneta de poupança e ter falado especificamente sobre a taxa referencial, que é a taxa que é aplicada no investimento na poupança, não dá para chamar de investimento, da aplicação feita na poupança, eu não posso deixar de falar aqui sobre ela. Por quê? Porque a poupança ainda é hoje o ativo financeiro, o investimento, se pode se dizer assim, que os brasileiros mais fazem até hoje. Apenas por curiosidade, também vale lembrar que a taxa referencial, além de ser usada para calcular os rendimentos da poupança, ela também é utilizada para calcular os rendimentos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que nós, a maioria dos servidores públicos, para corrigir todos os servidores públicos, não temos FGTS. Alguns empregados públicos vinculados à CLT têm FGTS. A taxa referencial é utilizada tanto para calcular as aplicações realizadas na poupança, quanto
para as aplicações realizadas no FGTS. E como é calculada essa taxa referencial? Essa taxa referencial, ela tem um cálculo extremamente complexo e não cabe aqui a gente tentar explicar. Se vocês quiserem que eu explique, eu posso fazer um post lá no Instagram, mas é realmente extremamente complexo. Quem faz esse cálculo é o Banco Central e ele publica diariamente o valor da taxa referencial. Para vocês terem uma noção, a taxa referencial hoje, em que eu verifiquei que a última atualização foi em 1º de outubro, ela estava em 0,18%. E no acumulado de 12 meses, em 1,17%. Ou seja, a poupança, por exemplo, ela rende um percentual da Selic mais a taxa referencial. Hoje está mais ou menos entre 6,7% esse percentual da Selic, mais esse 1,17% da taxa referencial, que vai dar em torno de 7,8% ao ano, bem longe dos 13,75% da Selic. Já o fundo de garantia, ele vai render 3% ao ano, mais a taxa referencial, como eu disse, nos últimos 12 meses foi de 1,17%. Então, quem teve FGTS nos últimos 12 meses rendeu por volta de 4,17%. Bem pouco, né, galera? Essa taxa referencial ela é bem baixa e os investimentos na poupança rendem quase nada. E o FGTS também, pessoal. Se tu é servidor público, se tu é empregado público, se tu é empregado da iniciativa privada por algum motivo e tá dando uma olhada aqui nesse canal, se tu tiver a chance de tirar o teu dinheiro do FGTS e fazer essa aplicação em outro produto financeiro, eu tenho certeza que ele vai render bem mais. Fica a dica aí. Então tá, servidor. Finalizadas essas taxas gerais de mercado, já aproveito para te pedir, se tu conhece algum colega que não entende nada dessas taxas, que nunca ouviu falar e que tu acha que ele está precisando saber sobre como funcionam essas taxas, se ele tem algum dinheiro guardado lá em FGTS, guardado em poupança, já compartilha esse vídeo com ele, para ele ficar sabendo das principais taxas de mercado e parar de perder dinheiro, para vocês poderem sair, tomar uma cerveja aí, fazer um churrasco juntos com esse dinheiro que vai render. Show? Beleza, vamos continuar. Então tá, servidor. Agora a gente vai falar sobre as taxas específicas que podem incidir sobre determinado ativo financeiro, sobre determinado investimento e que vão interferir diretamente na rentabilidade dessa aplicação. Presta atenção, eu vou falar de 7 delas. A taxa de administração, a taxa de performance, a taxa de corretagem, a taxa de carregamento, a taxa de custódia, os emolumentos e os impostos. Bom, aí vão ter alguns servidores que vão dizer assim, ó, blasfêmia, imposto não é taxa. Calma aí, calma aí. Aqui a gente está falando de taxas de mercado, lato sensu, galera, pessoal do direito. Genericamente, como algum tipo de incidência sobre a aplicação que vai fazer ela ser menor. É nisso que a gente está falando sobre taxas. Aqui, né, como bacharel em direito, que sou, não posso cometer essa gafe de dizer que imposto é taxa. Não, não. Tranquilo. Aqui é lato sensu mesmo, gurizada. Tranquilo? O pessoal do direito aí vai me perdoar, mas aqui a gente vai tratar o imposto como uma taxa de incidência dentro de uma aplicação. Beleza? Vamos lá, então, com a taxa de administração. A taxa de administração, ela é uma taxa que vai ser cobrada dentro de um fundo de investimento para pagar o gestor desse investimento. Como que funciona? Normalmente, quando a gente vai participar de um fundo de investimento, a gente vai depositar determinada quantia de dinheiro dentro de um fundo realmente. Várias pessoas vão depositar dinheiro dentro de um pote, né? Não especificamente, né? Mas alguém tem que gerenciar essa grana. Alguém tem que direcionar esse investimento e dizer assim, ó, tanto vai ser aplicado em ações, tanto em fundo de investimentos imobiliários, tantos a gente vai aplicar em opções, tantos a gente vai aplicar em dólar, em ouro, em renda fixa, e assim é feita a distribuição, né? A depender do gestor. E esse gestor ele precisa ser pago para que ele tenha isenção. Ele não pode participar desse fundo, tem várias
diretrizes lá da CVM, do Banco Central, que vão regular esse gestor financeiro, gestor de fundos de investimento, e a gente precisa pagar ele. E a taxa de administração nada mais é do que a remuneração que a gente paga para esse gestor. Ela vai ser indicada normalmente no nosso contrato anual, porém ela é descontada mensalmente para realizar os pagamentos mensais desse gestor. Beleza? Até aqui tranquilo. Então, servidor, na hora de tu escolher um fundo, tu já precisa considerar o rendimento que esse fundo vai ter e tu precisa descontar desse rendimento a taxa de administração, porque ela vai comer um pouco da rentabilidade desse investimento. Não adianta tu investir, na verdade adianta, né? Mas vai dar opção. Por exemplo, é pouco vantajoso tu investir em um fundo que te promete 25% de rentabilidade em 12 meses, porém a taxa de administração é de 10% ao ano. Ela vai acabar tendo uma rentabilidade geral de 15% ou menos. Daqui a pouco, com essa rentabilidade, seria muito mais vantajoso investir em algum outro título do Tesouro ou alguma renda variável que é muito mais seguro. Tu poderia ter acesso a esse valor. A liquidez poderia ser diária, trimestral, semestral, né? Poderia ter acesso a esse dinheiro mais fácil com uma rentabilidade igual ou maior. Então, daqui a pouco não é vantagem, precisa ser bem estudado. Beleza? Mais uma coisa. No momento em que tu investiu num fundo de investimento e ele tem lá determinada taxa acordada em contrato, por exemplo, digamos, 10% ao ano, se essa taxa for aumentar ao longo do contrato, é preciso que seja realizada uma assembleia geral entre todos os cotistas desse fundo de investimento para que seja discutido esse aumento da taxa de administração. Então vamos ficar ligado, pessoal. Quando tu tem um fundo de investimento, tu precisa monitorar ele mensalmente, ou, se possível, até mais vezes que isso, beleza? Acredito que seja isso sobre taxa de administração. Qualquer dúvida, comentário. E a gente resolve. Show? Vamos pro próximo. Outra taxa que eu vou trazer para vocês conhecer aqui hoje, ou explicar melhor para aqueles que já conhecem, é a taxa de performance. Essa taxa de performance, ela também incide, também é cobrada nos fundos de investimento. E como é que ela funciona? Quando dispuser em contrato, pode haver uma taxa de performance naquilo que supera o benchmark. E, John, já começou a falar inglês? Fala essas palavras difíceis. Calma aí, pessoal. Eu falo essas palavras em inglês exatamente para habituar o servidor público com essa linguagem, porque tu vai entrar no mundo dos investimentos. Tu vai entrar dentro de renda fixa, renda variável, fundos de investimentos. Então, para quando tu ouvir ou ler a palavra benchmark, tu não te assustar, beleza? O que é o benchmark? O benchmark nada mais é do que uma referência, só isso. Por exemplo, tem um fundo de investimento lá que o benchmark dele é a taxa Selic. Ou seja, o objetivo desse fundo é render o mesmo que a taxa Selic. Hoje ela é 13,75%. Então, se o gestor desse fundo conseguir fazer com que esse fundo renda até a taxa Selic, tudo ok. Show, vai ser paga a taxa de administração lá para o gestor e tudo certo. Porém, se ele superar a taxa Selic, que é 13,75%, digamos que ele renda em 12 meses 20%. Pode ser cobrada, se houver essa disposição no contrato, pode ser cobrada uma taxa de performance, digamos 25%, ou 10%, ou 5%, ou 1% do que superar o benchmark, a referência. Então, sobre os 6,25%, estou fazendo cálculo de cabeça, 6,25% que superarem ali a taxa Selic, para fechar os 20%, pode ser cobrada essa taxa de performance. Então, pessoal, mais uma taxa que vocês precisam estar esperto na hora de investir. Se vocês forem investir num fundo de investimentos, vocês precisam ficar atento à taxa de administração, que vai tirar a rentabilidade de vocês, e eventual taxa de performance, que também pode acabar tirando um pouco mais a rentabilidade de vocês.
que eu recomendo? Analisem muito bem antes de investir em fundos de investimento. Normalmente, para as pessoas físicas que estão iniciando no mercado, não é uma ótima opção. Existem outras opções mais seguras que te fornecem uma melhor liquidez do que um fundo de investimento em que provavelmente teu dinheiro vai precisar ficar alocado nesse fundo por pelo menos 12 meses ou mais. Então, taxa de administração e taxa de performance precisam ser bem analisadas antes de se jogar num fundo de investimento, porque às vezes pode acabar rendendo menos do que se espera. Show? Vamos para a próxima. A terceira taxa que eu quero falar com vocês é a taxa de carregamento. Essa taxa de carregamento está caindo em desuso. Poucas instituições ainda cobram. Ela é normalmente cobrada quando a pessoa faz uma previdência privada, seja PGBL, seja VGBL. Mas, João, eu não sei o que é previdência privada, PGBL, GVBL, esse monte de sigla, eu não sei o que é. Massa, né? Massa quando tá gravando um vídeo e um carro do lado da tua casa começa a disparar o alarme. Show de bola. Taxa de carregamento. Essa taxa de carregamento ela é aplicada sobre os investimentos em previdência privada, seja PGBL, seja VGBL. Mas, João, eu não sei o que é PGBL e VGBL. Então tá, eu estou preparando um vídeo específico sobre previdência privada em que eu vou explicar tudo sobre como funciona, benefícios de cada tipo, se é válido, se não é válido para o servidor público. Beleza? Então calma aí que eu vou explicar melhor. Hoje é só a taxa de carregamento. Essa taxa está caindo, como eu disse, em desuso. Normalmente as instituições financeiras não a cobram mais. Porém, se tu, servidor, pretende contratar uma previdência privada, é extremamente importante que tu fique atento se a instituição vai cobrar ou não a taxa de carregamento, porque isso influencia muito no rendimento da tua previdência privada. Mais um detalhe, taxa de carregamento também é cobrado quando a gente está falando lá em renda variável sobre contratos futuros. A negociação de contratos, quando tu precisa passar de um mês para o outro com esse contrato, a B3 vai te cobrar uma taxa de carregamento também. É o mesmo nome, mas os detalhes são um pouquinho diferentes. Isso também deverá ser discutido em um outro vídeo futuramente. Show? Acredito que sobre taxa de carregamento seja isso. Vamos lá. Qualquer dúvida aqui embaixo, galera. Aproveito já que a gente está num tempinho nesse vídeo para te pedir, servidor público que está assistindo, público em geral que está assistindo, galera, se tu tá gostando do vídeo, se tu acompanhou até aqui, dá o like aqui no vídeo. Isso vai ajudar bastante a promover o canal. Segue lá nas redes sociais, no Instagram, @grana-sob-controle e no Facebook, Grana Sob Controle. Se tu não é inscrito no canal, aproveita para te inscrever e seguir para tu acompanhar todos os conteúdos que eu vou publicar aqui. Show? Vamos seguir. Agora vem a taxa de custódia. O que eu posso dizer sobre essa taxa? Essa taxa aqui só vai pegar a galera que está desinformada. Só vai pegar os bobos. Então é o seguinte, tu, servidor público, quando tu for escolher um banco ou uma corretora para tu investir o teu suado dinheiro, pelo amor de Deus, confere se esse banco, se essa corretora cobra taxa de custódia. Se ela cobrar taxa de custódia, foge. Porque hoje existem inúmeros bancos digitais e até mesmo bancos físicos que estão isentando as taxas de custódia. Eles precisam do dinheiro de vocês, eles precisam que tu abra conta no banco deles, na corretora deles, para que eles permaneçam no mercado. E para isso a contrapartida é que eles não cobrem taxa de custódia, galera. Então não vai te jogar num banco, numa corretora dinossauro que cobra taxa de custódia. Beleza? Porque toda movimentação que tu fizer, todo investimento, tudo que tu fizer, vai ser cobrado taxa de custódia. Isso vai fazer teu rendimento cair. Aí eu vou te dizer que se entre escolher uma corretora e um banco com taxa de custódia, é preferível que tu bote teu dinheiro no fundo de garantia mesmo, ou que tu bote teu dinheiro numa poupança. Aí vai render mais. Tá, pessoal? Fica o aviso aí, fica o alerta. Taxa de custódia é isso. Vai pegar os bobos. Não apliquem o dinheiro de vocês
em bancos e corretores que cobrem taxa de custódia. Beleza? Vamos lá. Taxa de corretagem. Essa taxa aqui, ela é muito discutida muito debatida entre os investidores, entre pessoas que estudam economia e finanças, porque é o seguinte, tem uma galera que vai dizer que ela é necessária, tem uma galera que vai dizer que ela é desnecessária, e eu vou dizer para vocês, depende. Depende do momento em que tu tá investindo, depende da tua experiência em investimento. Por quê? O que é a taxa de corretagem? Taxa de corretagem nada mais é a taxa que os bancos ou as corretoras vão cobrar de ti quando tu operar na bolsa de valores, beleza? Quando tu investir lá em ações ou quando tu utilizar determinada plataforma de investimentos ali para movimentar ações, fundos imobiliários, quando tu contratar contratos futuros, dólar, boi gordo, milho, tu vai operar esse tipo de contrato e aí vai ter ou não, a depender da corretora, uma taxa de corretagem. E o que eu posso dizer? A taxa de corretagem, se tu é iniciante no investimento, se tu quer operar bolsa de valores, contratos de dólar, mini dólar, contratos de índice, índice futuro, mini índice, qualquer coisa do tipo, eu recomendo que tu comece por corretoras que não cobrem a taxa de corretagem. Porém, tu precisa escolher uma corretora boa. Por outro lado, se tu já está investindo, se tu já está realizando operações na bolsa de valores e tu realmente tem um relacionamento muito bom com a tua corretora e a tua corretora presta um serviço, presta um suporte, dependendo do volume que tu opera, se tu for um investidor que está saindo, né, dessa parte mais amadora, mais individual, para uma parte mais profissional, para viver de investimentos, eu realmente recomendo que tu considere uma corretora independentemente da cobrança da taxa de corretagem. Porque muitas vezes a taxa de corretagem ela pode ser pequena em relação ao benefício que a corretora pode trazer para ti. Mas reforço, se tu é iniciante, se tuas operações na bolsa de valores forem investimentos simples, algumas compras de ações e que tu vai vender futuramente, algum tipo de operação em contratos assim esporadicamente, eu recomendo que tu não tenha, ou que tu não tenha não, que tu escolha uma corretora que não cobre taxa de corretagem, beleza? Finalizando a parte das taxas específicas em que tem taxa no nome, né? Taxa de administração, performance, taxa de corretagem, taxa de custódia e taxa de carregamento, vamos partir agora para as últimas duas, que não tem taxa no nome, mas que vão influenciar no rendimento das tuas aplicações. Que o primeiro são os emolumentos. O que são os emolumentos? Emolumentos nada mais são do que valores cobrados pela B3 quando tu realiza operações dentro da plataforma deles. Quando tu realiza operações dentro da bolsa de valores. Esses valores são cobrados pela B3 para realmente custear as despesas internas ali para a realização dessas transações. E se tu opera já ações, compra e vende, né, que a gente chama de swing trade, ou se tu fizer isso no mesmo dia de day trade, é muito tu estar atento aos emolumentos cobrados pela B3. Para isso eu vou deixar um link em algum lugar aqui na tela, se não aparecer, se vocês não encontrarem, vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Para vocês ficarem ligados. Qualquer dúvida sobre todas as taxas que eu falei até agora, lembrem, pode colocar o comentário aqui embaixo. E se tem algum conhecido de vocês, algum colega aí, servidor, que já está no mundo das finanças e não consegue entender sobre essas taxas, por favor, já compartilhe esse vídeo com ele, para ele ou ela ficar atualizado sobre as taxas de mercado. Beleza? Vamos para o último, então, que são os impostos. Aqui eu vou tratar dos impostos bem superficialmente, porque também eu já estou planejando um outro vídeo para falar sobre os impostos especificamente dos investimentos, mas eu vou dar uma geral sobre como eles afetam os nossos investimentos, beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Os impostos que são aplicados nos investimentos são dois, basicamente. O imposto de renda e o IOF, o Imposto sobre as Operações Financeiras. O imposto de renda, a depender da aplicação
ele pode ser a tabela regressiva, que vai baixando conforme o tempo, ou ele pode ser um valor fixo a depender da operação que tu realiza. Vamos lá. Tesouro, CDB, renda fixa em geral, aplica-se a tabela regressiva do imposto de renda. Se tu for operar com ações, compra e venda de ações no swing trade, comprou num dia e vendeu alguns dias depois, ou algumas semanas, ou alguns anos depois, o imposto cobrado é de 15%. Se a venda de ações ocorrer dentro do mesmo dia, o famoso day trade, o imposto de renda é de 20%. Beleza? Já o IOF, ele é um imposto que normalmente ele vai incidir sobre as operações financeiras em geral, não só sobre investimentos. E quando se trata de investimentos, normalmente ele é dentro de 30 dias. Após os 30 dias, não há a incidência de IOF para a maioria dos investimentos. Mais detalhes aí vocês podem questionar aqui nos comentários ou quando eu trouxer um vídeo específico de algum produto financeiro, aí a gente vai adentrar nas minúcias dos impostos, tanto de renda quanto IOF e outras taxas. Bom, acredito que seja isso dessa parte, né, sobre as taxas gerais e as taxas específicas. Agora eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de produtos financeiros e quais são as taxas e impostos que incidem sobre eles. E acredito que o vídeo vai ser mais ou menos esse por hoje. Já estamos com vários minutos de vídeo aí. Já vou agradecer vocês aqui por terem acompanhado até aqui. Então, segue as dicas aqui, ó. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha que eu tenho uma colinha aqui, né? Porque também são muitas coisas e eu não tenho tudo de cabeça. Vamos lá, então. A poupança, galera. A poupança, ela é isenta de tudo. Não pode ter taxa, não incide imposto de renda, não tem nada, galera. Beleza? Mas não rende nada também. Tá? Ordináriazinho, investimento, nem dá para chamar de investimento. Não vale nada, tá? Mas o brasileiro gosta. O brasileiro acha que é mais simples, mais seguro. Não busca se especializar, não busca entender um pouquinho sobre finanças e acaba colocando seu dinheiro na poupança. Não vai render nada. Vamos pro próximo. Tesouro, galera. E o tesouro não é o tesouro da Dona Florinda. O Kiko é o tesouro quando a gente empresta dinheiro pro governo. Beleza? Então, quando a gente empresta dinheiro pro governo, quais são as taxas que vai ter incidência? Pode ou não ter a taxa de administração, vai ter a taxa de custódia, vai ter o imposto de renda e vai ter o imposto sobre as operações financeiras. Então, quando tu for investir no tesouro, dá uma olhadinha com calma lá, tá tudo bem explicadinho, quais são as taxas. Tu pode simular o teu investimento, as aplicações mensais ali e ver quanto que vai render lá no final já descontado todas essas taxas, beleza? Fundo de investimento, galera. Como eu já disse, vai ter o imposto de renda, vai ter o IOF. O que tu tem que ficar atento é se tem taxa de administração, que provavelmente vai ter. Alguns não tem, mas é mais difícil, a maioria tem. E se vai ter a taxa de performance. Se tiver os dois, olha, tu deve fugir desse investimento, beleza? Vamos pro próximo. LCI, LCA e CRI. Letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio e certificado de recebíveis imobiliários. Ó, são os do meu coração. Eles não têm imposto de renda e não têm IOF. Então, pessoal, o investimento que tu fizer neles vai vir líquido. São os investimentos que eu prefiro. Tem algumas corretoras e alguns bancos em que tu consegue investir pouco dinheiro numa LCI e que o resgate é em 90 dias. Então, 3 meses com um pouquinho de organização financeira, tu vai conseguir uma baita rentabilização. Show? Se quiser alguma dica, comentário ou me chama lá no Instagram que a gente dá uma conversada. Beleza? Existe também a letra de câmbio, em que é cobrado imposto de renda apenas se for feito o resgate em menos de 30 dias. Então, em regra, são isentas de imposto de renda para mais de 30 dias de investimento. É cobrado o imposto de operações financeiras. E como a maioria dos investimentos aqui, pode ou não ter taxa de custódia. Se tiver taxa de custódia, ó, tu foge dessa corretora ou desse banco. E vamos para o último aqui então.
As ações, elas podem incidir os emolumentos, a taxa de custódia e a taxa de corretagem, a depender do banco e da corretora que tu escolheu. Existem bancos e corretoras que não cobram nenhum dos três, que te isentam dos três. Porém, o que tu não consegue fugir é do governo. O imposto de renda ele vai existir. Como eu disse, se tu vender ações do swing trade, de um dia para o outro, ou de mais tempo, de algumas semanas, de alguns meses ou alguns anos, o imposto de renda vai ser de 15% sobre o lucro. Agora, se tu for a vender e comprar ações de day trade dentro do mesmo dia, para pegar a valorização do dia, o imposto é de 20% e vai ter os emolumentos da B3. Isso é certeza. Então é isso, servidor. Tu precisa estar ligado em todas essas taxas. Naquelas 4 primeiras que eu expliquei, a Selic, o IPCA, a taxa de referência, todas essas, tu precisa para tu conhecer o cenário dos mercados financeiros, da economia do país, para tu poder escolher o melhor investimento que tu vai fazer, quando é hora de investir em renda fixa, quando é hora de investir em renda variável. Isso também futuramente eu vou explicar aqui no canal e lá no @grana sob controle, quando que o mercado está mais favorável para renda fixa, renda variável, como isso é feito, a macroestrutura de mercado, a microestrutura do mercado, tudo isso vai surgir aqui nos conteúdos, beleza? E as taxas específicas que vão ser cobradas de ti no momento que tu for aplicar o teu dinheiro. Então tu precisa estar muito atento a essas taxas e tentar ao máximo fugir delas. Porém, como eu expliquei, algumas às vezes são benéficas. Por exemplo, a taxa de corretagem em algumas corretoras e alguns bancos, elas valem a pena. Então, servidor, eu só tenho a te agradecer por ter me acompanhado até aqui, por ter ficado esse tempo todo aqui comigo, adquirindo esse conhecimento sobre as taxas em geral. Então eu vou te pedir agora que, se até esse momento tu não deu o like no vídeo, dê o like no vídeo, te inscreve aqui no canal, segue o @grana sob controle lá no Instagram e o Grana sob controle no Facebook. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida sobre as taxas, se tu tens algum comentário a fazer sobre esse vídeo, alguma melhoria, alguma crítica. Eu preciso que tu me dê esse feedback para que eu consiga continuar criando conteúdos específicos para ti, que te ajudem a fazer uma renda extra, que te ajudem a aprimorar o teu orçamento, o teu patrimônio e que façam tu chegar até o 12 em 3, galera. Beleza? Um beijão a todos. Eu desejo um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. E a Calice tinha que aparecer no vídeo no final. Então tá. Deixa eu pegar ela aqui. Vem cá. Dá um beijão pra eles. Tchau, tchau.